Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um podcast Prosa, Café e Jazz. Só para não perder o costume, estamos no ar. Quero começar falando dos nossos patrocinadores. Quero falar para você que está aqui em Portugal, que não conhece ainda o Brazuca. Não acredito que você não conhece o Brazuca. O Brazuca é a melhor pizza brasileira em Portugal que você vai encontrar. Hoje eles estão... Tem dois estabelecimentos aqui, né? Um fica em Leiria e outro aqui em Portimões, pertinho da gente. Então o Instagram deles vai estar aí fixado no primeiro comentário. Você entra aí, entra em contato com eles, faça a sua reserva e vai lá com a sua família, com seus amigos, que com certeza você vai ter uma experiência única. A melhor pizza, sabor top, não tem diferença da do Brasil. Então você que está com saudade aí de uma pizzaria brasileira, com certeza o Brazuca vai atender todas as suas expectativas. Também quero falar da Lifestyles, você que gosta de andar na moda 2025, 2026, né, Pedrinho? Pedrinho, o que é que eles têm lá? Tem tênis, tem camisetas? Tem tênis, tem calça, moletom, casaco, tem tudo. Top. E aí o que é que acontece? Você entra em contato lá na Lifestyles, compra a sua roupa. Você que está pensando em casar, eles também têm lá roupa para casamento, ternos, enfim, só não tem o vestido da noiva, né, Pedrinho? E falando em casamento, eu quero falar da Sonata Music Eventos. Você que está aqui em Portugal, qualquer região de Portugal, viu? Portugal inteira, qualquer lugar desse país, você que vai casar, tá noivo, tá namorando e pensa em casar, entre em contato aí com a Sonata Music Eventos, que eles têm uma banda top para tocar em casamento, evento corporativo, festa de 15 anos, batizado, enfim, qualquer coisa. Quer fazer um aniversário na sua casa? Quer animar a festa? Então chama a Sonata Music Eventos, que eles estarão lá, com certeza, fazendo um som de qualidade para vocês. Tá ok? E para a gente começar, Pedrinho, o que é que a gente vai falar? Vamos falar da nossa convidada de hoje, né? Eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa espetacular, alguém que eu conheci, sabe, que tem um currículo de peso, né? Ela que é pedagoga, é pós-graduada em gestão escolar, é formada em musicoterapia, gestão de conflitos e mais uma experiência vasta aí do dia a dia que ela adquiriu aí trabalhando, né? E essa vivência, né, no dia a dia, ele trouxe uma experiência muito grande. Senhoras e senhores, eu não quero enrolar e quero que vocês recebam aí com muita palmas Sandra Landini. Sandra, seja muito bem-vinda. Você também é conhecida como a Tia Girassol, né? Sim, com certeza. Obrigado por essa oportunidade. Tia Girassol que está aí fazendo um trabalho no Ministério Infantil há muitos anos, né, lá no Brasil. E graças a Deus, com a visão pastoral, que eu tive o apoio dos meus pastores, dos meus líderes, a gente começou essa trajetória no Ministério Infantil e eu fui me especializando profissionalmente e ministerialmente também para poder fazer a obra de Deus acontecer e ajudar muitas crianças, muitas famílias, como professora de escola dominical. Agora eu estou fazendo bacharel em teologia, porque... Rapaz, você não para, hein? Ai, pela Academia de Pregadores, que eu acho muito interessante, é um projeto muito legal. E aí, como eu não paro durante o dia, eu faço online, né? Porque aí online eu consigo me organizar na minha... Essa é o que? É de Campinas, esse? A Academia de Pregadores? Sim ou não? Não, é a nível nacional. Ah, é? Então a gente consegue. Depois eu mando o link para vocês. Eu Tá. não tô ganhando nada com isso, mas eu acho que é muito relevante. É um trabalho que eles estão fazendo com muito carinho. E são pastores renomados que estão fazendo parte dessa equipe de professores. Então vale a pena a gente... Um deles tem o pastor Douglas Batista, que é inclusive o secretário da escola da CGADB, que é da Secretaria de Educação da CGADB, né, que é da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. Então vale a pena. Se eu não estou enganado, o Thiago acho que faz teologia nessa faculdade aí. Tem os pastores renomados aí que pregam internacionalmente, que estão como professores nessa academia. Então vale a pena, está sendo muito interessante. Que legal. Ô Sandra, eu quero, apesar de eu não conhecer ele, mas quero mandar aqui um abraço pro teu esposo, o Timóteo, né? Ah, sim. Acho que você também quer mandar, deve estar com saudade já, né? É um presente de Deus para mim, o Timóteo, meu marido. E um beijo, amor.
Saudade, daqui a pouco a gente se encontra. Top, top. Ô Sandra, e você está aqui em Portugal já? Você veio. Gente, é importante ressaltar: a Sandra ela não mora aqui em Portugal. Ela veio com uma missão, né, Sandra? Você veio pregar, né, para o departamento infantil, uma grande festa que teve aqui, né? Pois E é. dar um treinamento, né, para os Quero professores, uma capacitação. Eu quero agradecer o pastor Cineilton, né? O pastor Aham. Cineilton, que foi um canal de Deus na minha vida. A Aline Torres e o Wesley também, né? Que são presentes de Deus para nós. E eu conheço a Aline e o Wesley desde pequenos. Eu falei para eles essa semana muito emocionada que eu disse assim: o maravilhoso de investir em criança é que criança cresce, criança forma família Sim, e criança investe na obra. isso é legal, Acho né? que é o trio mais lindo que a gente pode pensar. Quando você pensa que olhar para uma criança e de repente não pensar que no futuro ela será um excelente ofertante, um excelente dizimista, um excelente líder, um excelente obreiro na casa de Deus. Hoje eu posso olhar com muita alegria e falar assim, valeu a pena, está valendo a pena, né? Eu comecei muito cedo no Ministério Infantil. Eu comecei com 15 anos de idade. Então, hoje, olhar e ver os anos passarem e poder olhar que essas gerações cresceram e são excelentes profissionais, a gente tem várias gamas da sociedade, camadas da sociedade, profissionais que estão aí fazendo a diferença como servos de Deus e como grandes profissionais para a glória de Deus. É isso. Interessante. Sandra, e você sempre trabalhou, a tua trajetória profissional sempre foi dentro da igreja ou você já teve alguns trabalhos Fora, fora? secular. Isso. Sim. Na realidade, eu comecei trabalhando no escritório, né, como Uhum. auxiliar administrativo, e aí depois eu fui ser secretária de diretoria de uma outra empresa. E foi muito interessante porque eu achava assim, eu queria ser profissional, ganhar muito dinheiro e só contribuir para a igreja. Uhum. Eu não queria trabalhar a tempo integral na igreja, né? Sim. Eu ficava muito feliz de poder trabalhar fora, no final de semana ser professora de escola dominical, ajudar nos cultos à noite, mas não viver tempo integral na obra. Mas os planos de Deus não são como nossos planos, né? Deus faz completamente diferente daquilo que a gente pensa. Às vezes, se os nossos planos estão alinhados com o dele, com o de Deus, é lógico que tudo acontece do jeito que a Sim. gente pensa. Mas quando Deus tem um plano diferente para nós, ele vai nos guiando e aplanando esses planos para que chegue aonde ele quer que chegue. Depois, quando eu terminei o ensino médio, eu lembro que, na época, a gente podia fazer escolha, né? A gente falava assim, você vai fazer contabilidade, você quer fazer, que era técnico em contabilidade, você quer fazer magistério, ou você quer fazer, tinha uma outra formação Uhum. do ensino médio. E aí eu falei Sim. assim, Deus me livre, magistério. Porque eu falei assim, não, eu já cuido das crianças da igreja, eu não quero magistério. Eu vou fazer técnico em contabilidade. E eu fui para o técnico em contabilidade. Aham. Depois eu percebi que eu perdi 3 anos da minha vida, porque na realidade, quando eu cheguei na prática do estudo, eu entendi que não era aquilo que eu gostava de verdade. Né? Me ajudava no trabalho secular, mas na igreja não era a mesma coisa. Sim. Então, eu fiquei naquela batalha e quando Deus me levou na época para Campinas, São Paulo, depois do ensino médio, depois de estar numa formação como secretária da diretoria de uma construtora, eu recebi um convite para ir trabalhar fora. E aí eu fiquei, nossa, que legal, vou ganhar muito mais. Eu recebi uma big de uma proposta. Só que foi só uma forma de Deus me tirar da minha cidade. Porque quando eu cheguei lá, o pessoal, depois de 6 meses que eu estava trabalhando, eles, infelizmente, desfizeram a sociedade, tiveram uma situação bem constrangedora. Mas quando eu Uhum. cheguei na cidade, foi legal, porque eu já cheguei envolvida, querendo conhecer onde era a minha igreja, onde tinha uma igreja que era a minha família na fé, né? Uhum. E eu procurei a minha igreja. Então, achei, e aí já mostrei, olha, onde eu morava eu fazia isso, onde eu congregava eu fazia aquilo. E fui compartilhando com os irmãos o que eu fazia na minha cidade de origem. Sim. E nesse processo, Deus foi abrindo as portas. Eu comecei a trabalhar na minha igreja local, vim com carta de referência. Eu acho Uhum. que todo cristão ele precisa entender que ele
Ele marca uma história, ele faz uma história, todo ser humano faz uma história, né? Sim. E o cristão principalmente. Então ele tem essa característica de a igreja de onde ele sai dar uma carta de recomendação para que ele seja recomendado onde ele chega, nessa Sim. nova família. Então, quando eu cheguei lá, o pastor na época estava mudando, que era o pastor Marinésio, estava indo embora, e estava chegando o meu pastor, que é o pastor Paulo, na época. E aí Deus foi fazendo algo muito especial. Eu fiquei durante um ano no, na cidade desempregada, porque é nordestino chegando numa cidade grande, e o sotaque, né, é complicado, É difícil. né? Mesmo a cultura, mesmo com um pouquinho de conhecimento que a gente tem ainda, você tem uma certa resistência, mas Sim. Deus sempre convence, move corações. E trabalhando na igreja local, Deus usou o pastor da igreja e falou assim, Sandra, um dia eu cheguei para ele e falei, pastor, eu estou desempregada há um ano aqui, eu vou embora. E o meu pastor da época era o vice-presidente da igreja, pastor Edvaldo Bueno. Eu Aham. gosto muito de ressaltar o nome dele, porque ele foi um instrumento de Deus na minha vida muito grande. Pastor, teve outros pastores também que foram usados por Deus na minha vida, mas o pastor Edvaldo ele teve um marco muito profundo, que ele falou assim, Deus não fez com você o que ele tem para fazer, então você Uhum. não vai embora agora. Olha que interessante. Aí ele só olhou para mim e falou assim, se você ouve a voz de Deus e obedece, você não vai embora. Ele falou, só quero o seu currículo. Aí eu peguei meu currículo e dei para ele. E aí Uhum. ele levou para a igreja, para o pastor. O pastor falou assim, manda essa menina vir aqui. E aí eu fui. E aí só tinha um computador na igreja na época, né? E eu já sabia trabalhar com computador. Sim. Gente, eu não sou pré-histórica, tá? Não sou dinossauro. Mas a época que começou o computador era algo que era muito inédito, né? E eu Sim. já Windows 95, 98. Meu Deus, né? A gente é meu pai. E era tão interessante porque eu não fiz curso para aprender a trabalhar com computador, Uhum. mas na hora do meu almoço eu trago isso uma reflexão para os jovens que estão nos ouvindo, né, nos assistindo nesse momento. As oportunidades elas surgem e às vezes as pessoas deixam o medo dominar. E eu lembro que eu aproveitava meu horário de almoço para pedir para o vizinho, que tinha uma secretaria do lado, que Uhum. era do governo, e eu fiz amizade com esses vizinhos. Eu falava assim: você não me ensina como é que mexe nessa máquina? Eu queria tanto aprender, porque na época era a máquina de datilografar, né? Para quem não Sim. conhece, procura um museu. Você vai conhecer o que é máquina Deixa datilografar. eu ver. E aí foi muito interessante, porque daí nesse processo desse aprendizado, Deus foi abrindo as portas. Então, quando eu cheguei na igreja, aí eu fui trabalhar na igreja tempo integral. O Uhum. pastor falou, eu preciso de um auxiliar administrativo, você pode nos ajudar? Eu falei, posso. Falei, meu Deus, vou estar empregada na igreja. Olha só que E eu fui top. para a igreja trabalhar. Fiquei trabalhando 2 anos e pouco, 3 anos na Secretaria-Geral. Depois veio um projeto que Deus foi colocando no coração da gente com uma companheira de ministério, que eu gosto muito de lembrar isso com muito carinho, e que era minha companheira de trabalho, irmã Adriana, Uhum. que ainda vive, graças a Deus. E ela, na época, a gente começou a compartilhar juntos sonhos do Ministério Infantil. E a gente começou a sonhar. E foi tão interessante, quando a gente levou para o pastor falou assim, ótimo, meninas, vamos fazer acontecer. E aí ele deu todo o aval para que o trabalho acontecesse. E aí a gente foi para uma sala específica chamada Departamento Infantil. Aí montou-se uma sala para isso, Uhum. né? Durante o dia administrativamente. A gente dava suporte para a secretaria, para as outras salas, para a parte administrativa da igreja, que é uma igreja grande, né? Com toda a estrutura muito legal. O pastor Paulo trouxe essa visão muito linda, o pastor Paulo Freire, no meu pastor. E nesse processo todo, aí, eu estou respondendo tudo isso para você ver como Deus vai nos levando e nos trazendo em alguns Sim. processos. Aí eu cheguei numa fase que eu falava assim, nossa, tá muito, rotineiro isso aqui. Uhum. Eu queria algo novo. E aí eu pedi para o pastor para ele me fazer um acordo comigo. Na época a gente conseguia fazer esse tipo de negociação. E aí eu pedi para sair. Eu queria fazer um curso superior, queria ir para fora. E eu não conseguia fazer ali. Aí eu Uhum. consegui uma bolsa de estudo, fui fazer um curso superior, né? Fazer que foi a
faculdade de pedagogia, e aí consegui a bolsa pela universidade, na Unip, e aí fiquei lá nesse tempo estudando, mas o pastor falou assim, não, mas você não vai sair totalmente, né? Eu falei assim, não, eu fico ainda prestando serviço de acordo com os meus horários. Sim. E aí eu fui, nesse processo, saindo da administração da igreja, fui dar aula numa escola particular, porque eu precisava de uma renda para complementar, porque aí eu já não tinha mais o salário da Sim, igreja na sim. época. E foi bom para mim, porque eu passei 5 anos numa escola particular, trabalhando, lecionando, e eu fui convidada para dar aula de musicalização infantil nessa escola. Que legal. E era interessante porque eu toco violão, Uhum. e aí a escola era uma escola particular que precisava de uma professora que tivesse um conhecimento bíblico, porque eles tinham valores cristãos, valores espirituais, eles queriam trazer esses valores, eles queriam colocar dentro de uma das disciplinas, ensinar valores cristãos para as crianças. Sim. E aí eu tinha esse diferencial. Que interessante. E aí eu fui contratada para isso, da musicalização infantil e da também valores cristãos. E aí eu fiquei, que a gente chamava de reflexão cristã. Era um momento de parar para pensar nas coisas de Deus. Parar para pensar nos valores do manual de instrução, que a Bíblia é sagrada. Eu falo que a Bíblia, para nós cristãos, ela é um manual de instrução. Ela não é um livro de religião. Tem gente que vê ela como um livro de religião. Mas a gente aprendeu que ela é o nosso manual de instrução. Se a gente lê, a gente respeitar o que está escrito, a gente vive melhor. Né? Então, nesse processo de aprendizado da minha vida, depois da faculdade, nessa escola, terminou o projeto, a faculdade, e o pastor precisou da nossa ajuda para acompanhar um projeto que aí nasceu um projeto social da nossa igreja lá, e já estava 2 anos acontecendo, mas ele queria que a gente fosse para justamente ajudar nessa parte pedagógica, na organização da parte pedagógica, né? Então, é muito interessante isso, porque a gente Deus nos dá um olhar macro, né? E aí a gente consegue ver onde tem as necessidades e a gente vai fazendo os ajustes para que o projeto aconteça. O projeto é social, mas ele precisava dessa envergadura. Como deixar essa criança parece que é pouco, mas meio período dentro desse espaço, sem ser um espaço que deixasse ela mais agitada, mais estressada do que ela já vinha de casa. Porque ela já vinha com conflitos familiares, encaminhada pelas áreas sociais da sociedade e do governo. Elas iam para lá com necessidades específicas. Então, precisava o espaço ser acolhedor, né? E não ser aquela característica de tipo, como se fosse uma mini igreja, mas não era uma mini igreja. Porque se a gente aprender com Jesus, Jesus não montou igrejas na época, né? Jesus, onde ele chegava, ele curava, ele sarava pessoas e ele fazia diferença. Lógico que Jesus ensinou para a gente cultuar num tabernáculo. Deus ensinou a gente isso. Deus instituiu a igreja como um lugar de cura. Mas a gente, como igreja, fora da igreja, a gente precisa ter essa visão para a gente poder ajudar essas pessoas. Então, as famílias chegavam nesses espaços, as crianças chegavam nesses espaços. E é através da música, que era um sonho do meu pastor, através da música, fazer essa transformação. Sim. Então, é muito interessante porque quem trabalha musicalização, ele não tem uma formação superior para isso, né? Mas ele tem uma vivência prática também. E aí, na minha vivência prática, tanto é que no meu TCC da faculdade, eu trouxe justamente um olhar eu fiz uma pesquisa sobre o poder da música no desenvolvimento da inteligência lógico-matemática. Porque eu ensinava as crianças a cantar e fazia a soma das notas musicais e do silêncio. Então a gente trabalhava essas questões e mostrava. E existe estudo científico sobre isso. Então foi muito legal, porque a minha prática, né, a minha experiência do dia a dia trouxe esse olhar para que o projeto acontecesse. E quando a gente estuda, a gente aprende que criança aprende brincando. E os adultos têm uma mania de querer que as crianças falem assim, ai, você brinca demais.
Só que criança aprende brincando, tá? E aí tem adulto que quer transformar, e eu sei que você vai pegar um gancho disso daqui a Aham. pouco. Nesse projeto social, foi esse olhar que a gente começou a ter. Nós vamos criar, aliás, resgatar algumas brincadeiras que foram perdidas no caminho, que as Sim, crianças não conhecem, mas a gente, quando adulto, que foi criança, um dia brincou. sim. E os livros estão cheios dessas brincadeiras, só que essa geração, por causa da tecnologia, mesmo existindo esse projeto já há quase 18 anos, se eu não me engano, ele já vai fazer 18 anos, já tá um, né, Já tá ficando um jovem um já, né? jovem, um jovem. Dessa geração, desse tempo, eu fiquei lá 14 anos, então foi muito interessante poder pegar crianças que eles entram com 6 anos e eles só saem com 15. Uhum. Foi muito interessante pegá-los nessa faixa etária e, por exemplo, como projeto social, guiá-los para uma igreja mais próxima, né? Ajudá-los a ir para o primeiro emprego, essa socialização da família, desse diálogo com a família, essa reflexão, igreja e projeto social para as pessoas entenderem o porquê e por que aquela criança estava naquela situação. E uma coisa que eu aprendi, e eu amo trabalhar com criança por isso, porque criança é um ser humano em desenvolvimento. Eu acho que às vezes os pais olham para as crianças e eles olham como um objeto, tipo assim, o que eu faço com esse ser humaninho? E ele fica desesperado. Mas se ele olhar como a criação perfeita de Deus, e que Deus nos deu a missão como adultos de guiá-los. Por isso que o pedagogo tem essa missão, né, de Uhum. guiar. E é muito gostoso. Então eu me apaixonei pela profissão, sou muito apaixonada pelo que eu faço, tudo que eu faço realmente com muita intensidade. Que legal. Ô, Sandra, você acha que falta muito isso nas igrejas? Essa questão de, às vezes, a igreja ela foca muito e não tá errada, Não, em focar a parte espiritual, né? Em preparar o cidadão para ir morar no céu. E essa parte social acaba muitas vezes a se igreja deixando a perdendo. desejar, né? Sim. Você acha que falta muito isso? Às vezes as pessoas focarem um pouco no social, não esquecer o espiritual, mas focar também no social, né? Que foi uma das coisas que Jesus fez muito isso, né? Sim. É interessante você trazer esse olhar, porque quando a gente pensa que se a gente. Tem um livro até que fala assim, nos meus passos, o que faria Jesus? Uhum, Né? Eu acho tão interessante a gente pensar o seguinte: se, como igreja, quando eu fui cuidar de criança lá na minha adolescência, eu me incomodava como adolescente, como jovem, eu ficava olhando como as pessoas tratavam as crianças, principalmente os mais peraltas, né? Os uhum. mais inquietos, os mais elétricos, porque eles já chegavam correndo na igreja e eles não paravam, e eu olhava para a cara da gente, ria e corria. E aquilo me trouxe, sabe, um start. E eu ficava olhando e eu falava assim, mas as pessoas têm medo deles em vez de se aproximar, de conversar. E foi daí que orando, né, eu acredito muito no poder da oração, mas eu acredito também no poder do diálogo, no poder da socialização, porque a gente é um ser sociável. E o Sim. problema das pessoas é achar, parece que a gente tem uma varinha de cordão e que a gente vai fazer a mágica quando a gente ora. E a mágica, ela acontece quando a gente ora e age. Por isso que é oração. Ora com atitude. Então, precisa ter uma atitude, né? A atitude do olhar respeitoso. A atitude de respeitar os processos. Se a gente pega um bebê e a gente tem que amamentar, a gente olha a hora dele dormir, a hora dele acordar, percebe-se pelo choro, quando a hora que ele já está sujo, que ele precisa ser trocada a fralda. Sim. Se percebe. Eu estava olhando, e eu vou tomar a liberdade de usar o nome da minha querida Aline, né, Aline Torres. Ela estava com uma bebê, ela tá com uma bebê, e eu olhando, observando ela. Ela não é a mãe da menina, mas o olhar dela e isso me trouxe uma reflexão muito profunda. Ela nem imagina que quanto que eu refleti com ela cuidando daquela bebê, do Uhum. momento de cada ação do bebê, ela já entendia o que a bebê queria. Se ela queria Interessante. água, se ela queria suco, se ela queria. E ela não é a mãe. Isso me trouxe um olhar o seguinte:
Se eu observar de verdade, não como obrigação, e a igreja precisa, né? A igreja somos nós, somos Sim. corpo de Cristo. Se a gente, como corpo, não ficar pensando só, porque o pastor não me vê, porque a líder não me vê, mas ela olhar como. Eu comecei lá uma menina. Ninguém mandou eu fazer. Eu comecei porque eu me incomodei, eu me coloquei no lugar do outro, eu tive empatia de me colocar no lugar daquelas crianças, de olhar e ver aquelas mães também perdidas, mas eu não era mãe, eu era uma menina. Isso não tirou de mim a possibilidade de aprender, de cuidar, de amar. Eu congregava numa igreja tão pequena que eu inventava umas coisas para poder chamar a atenção das crianças. E um dia o superintendente me chamou e falou assim: Ô, irmã Sandra, os irmãos estão incomodados com a sua barulheira. Aí eu falei: eu entendo, pastor, entendo. Ele, então a senhora não pode arrumar outro lugarzinho para fazer esse barulho? Aí eu falei: posso. Posso ir para outro lado da calçada? Gente, eu fui pro outro lado da calçada. Eu não deixei de dar aula, eu não xinguei o irmão, eu não fiquei bravo, eu não fui chorar pra minha mãe, porque é uma geração mimizenta, desculpa a Sim. expressão, Sim. e depois me chamam de grossa. Não, não sou grossa, a minha voz que é grave, tá? Eu sou grossa porque eu sou assim, né? Deus me fez assim, de uma forma especial, eu aprendi isso. Verdade. E eu não fiz uma situação de não vou mais cuidar porque o irmão viu, estou fazendo o meu melhor. E essa geração é assim, né? É uma geração que precisa realmente repensar as suas ações e falar: por que eu faço? Para quem eu faço? Né? Quem me deu a ideia? Quem colocou no meu coração tudo isso? Quem colocou foi o Espírito Santo. E ele se encarrega de nos ajudar, porque as crianças vinham felizes. Você acredita que até hoje eu dou aula na escola dominical, de 9 10 anos? E eu aprendi uma coisa: assim como eu acordo para ir trabalhar, e eu sou obrigada a trabalhar porque eu tenho um salário, né? Mas hoje eu também trabalho porque eu amo o que eu faço. Aí são duas coisas que a gente aprende da vida. Mas assim como a gente acorda para trabalhar, eu falo assim: e o dia que o Senhor pede meu? Por que eu não faço esse esforço para Deus? Eu faço esforço para um monte de coisas e para Deus, né? Então eu comecei a fazer isso. O meu, eu falo que assim, é o meu dízimo, além do meu dízimo dinheiro mesmo, que aprendi a ser grato pelo que Ele me dá, é o meu dízimo de servir ao Senhor. Então aquele dia eu vou, sabe? E aprendi a me organizar também nos processos de trabalho, de olhar e falar assim: preciso viajar, preciso fazer, como que eu vou fazer para que eu não pese o outro, ou que eu não deixe o outro chateado também comigo? Porque a obra de Deus é uma continuidade, ela não é uma dor, né? Não é um momento de machucar o outro. E o Evangelho, ele tem esse poder de nos ajudar nesses conflitos. Então, eu estou aqui soltando um monte de coisa, daqui a pouco depois você me ajuda aí Não, em algumas imagina, coisas. Vamos imagina, lá junto. imagina. Mas olhar a igreja e pensar assim: igreja pode, deve, né? Essa geração precisa repensar, olhar com mais carinho, com mais respeito e parar de ser cobradores, né? Porque a gente não foi chamado para ser cobradores. Jesus disse assim: vocês vão e vão ensinar as nações. Vocês vão e vão fazer discípulos. Cara, discípulo, desculpa a palavra cara, mas é a Ah, linguagem nós assim, estamos de na boa, mesa da né? De nossa boa, casa. na mesa da nossa Na, casa. Essas eu falo numas linguagens que eu falo: meu Deus, me ajuda aqui. eu também, no início minha esposa falava assim: amor, nossa, você tem que usar uma linguagem mais culta. Às vezes você usa cara, fala, pô, não sei o quê. Mas é que a gente tá É, falando com a juventude também que tá por aí ouvindo a gente. e Então, aí, e aí eu tentava me enquadrar, tipo, no que ela achava que era o perfeito, né? Só que eu deixava de ser eu. Foi, não quer adianta. saber de uma Somos nós. coisa? Vamos ser quem Quem somos. gostar do Prosa Café e Jazz vai gostar Isso porque aí. né, é pela minha identidade, pelo jeito que eu sou, né? Amém. Não adianta que eu Deus ser nos uma coisa, escolheu. não adianta que eu ser uma coisa, É. tudo certinho, a pessoa me encontra na rua, eu sou Ih, totalmente diferente, ela vai falar, caramba, não tem nada a ver o Eliseu do, nada a do ver, Prosa né? Café e Pois Jazz é. com o Eliseu que eu tô vendo aqui na rua. Mas enfim, Sandra, deixa eu falar uma coisa. Conversando com você que eu percebo que você ama esse negócio de percebo é coisa de português, viu? Tranquilo. No Brasil a gente fala assim, como é que no Brasil a gente fala, eu não sei se é percebo também, Sim, vamos lá. que você
ama aí muito o que você faz, né? Sim. Não é só o financeiro que está É. envolvido, né? Você gosta de criança, você gosta de dar essa orientação. E em cima disso, por que que eu estou te falando isso? Em cima disso, eu gostaria de saber para você, perguntar para você, o que significa criança para você, essa fase inicial ali, que eu acho que é o primordial, né? Como se você estivesse plantando uma planta ali, que você tem que ter todo esse cuidado para não plantar torto, porque senão depois ela vai ficar uma árvore grande, É. gigante, torta. Eu queria que você falasse o que significa A essa infância, né? A infância. criança. E também queria que você falasse, com toda essa tua experiência, onde você percebe que os pais mais erram com as crianças, né? Vamos lá. Primeiro, a Bíblia diz no Salmo primeiro, é feliz o ser humano. Eu vou trazer uma linguagem bem nossa, tá? Sim. Assim, é feliz o ser humano que medita na lei do Senhor. Meditar é pensar na palavra de Deus. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo o que faz prospera. Quando eu penso em árvore plantada, eu penso que criança é um presente de Deus para uma família, Uhum, né? Quando eu nasci, a minha mãe tinha 18 anos, meu pai tinha 22, se não me engano. Eram dois jovenzinhos. uhum. Minha mãe disse que me apresentou na igreja. Ela disse que morava num barraco de madeira. Então, que deitava numa esteira no chão para poder dormir. Quando eu penso que ela me apresentou na igreja, todas as vezes eu penso assim. Aí toda vez que eu vejo uma criança sendo apresentada na igreja, eu penso naquela igrejinha daquele pastor que eu não sei quem foi que me apresentou e disse: toma essa criança nas tuas mãos. Usa ela nas tuas mãos. Cuida dela. Faz dela uma testemunha viva do teu amor e do teu poder. E aí, pô, aconteceu um monte de coisa no casamento dos meus pais. Eles se perderam no caminho um período, né? Foi bem conturbado a minha infância. Por que eu tô trazendo isso? Porque é família, Aham. tá? E eu lembro-me que quando eu comecei, quando eu estava com 5 6 anos, havia muita briga dentro da casa dos meus pais. Meus pais se desviaram, saíram da igreja, foram para viver cada um a sua vida secular, achando, né, que Deus tinha errado com eles. Deus não erra. Os adultos precisam entender que a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Ele ama a gente. É a gente que não aceita o amor de Deus. Ele sempre nos ama. Sim. Ele deu Jesus para nós. Se a gente, como adulto, entender isso, as pessoas não deixariam mais Jesus. As pessoas não sairiam das igrejas, mas serviriam a Deus por gratidão. Eu aprendi que evangelho é ser grato. É ser grato por alguém que se deu por nós sem a gente merecer. Que nos amou primeiro. Uhum. E Jesus, ele disse, eu vou para o Pai. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, disse, eu vou para o Pai. E eu vou preparar um lugar para vocês. Ele prometeu que ia preparar um lugar. E ele disse, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar o Consolador. Então o Espírito Santo está conosco. E às vezes, e ele ainda disse, o Espírito Santo vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Aí, se a gente lê o texto, esse texto traz o que é da justiça, o que é do pecado, o que é do juízo. Só que a gente não lê. Então, o inimigo tem lançado as setas para nos deixar, né, ludibriados, e as famílias se perdem nesses processos. Minha mãe e meu pai contam que se desviaram por uma palavra besta de um pastor na época, de um obreiro, de um dirigente de congregação, que também na sua limitação, né, Uhum. cometeu os seus erros, porque naquela época, se você pensar que há mais de 50 anos atrás, a cultura... Minha mãe disse que para cantar num coral, eles mediam uma manga para entrar no coral. Mediam uma É roupa terrível. para cantar. Então, assim, a salvação era pelo tamanho da roupa, a salvação era Sim. pelo tamanho do cabelo, a salvação era por causa de uma peça. E Jesus não disse na cruz, olha, tirem isso, senão vocês não vão ser salvos. Jesus olhou para a humanidade e disse assim, Pai,
está consumado. Ainda disse, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, Jesus pediu para o Pai perdoar a gente. Então, a gente precisa ter esse olhar de gratidão. E o inimigo tem cegado as pessoas por isso. Então, os pais, né, nas suas dores de adultos, nos seus erros de adultos, porque todos nós somos criança um dia, né, se perdem nesses processos. Eu sou apaixonada por criança porque eu vejo a criança como uma oportunidade do adulto olhar para uma criança e reaprender as suas ações. Porque a criança, ela não vem com manual de instrução, mas ela vem como um desafio para o adulto fazer um ser humano ser melhor do que ele é. Porque ele vem com a carga do pai e a carga da mãe. Toda essa carga hormonal, né, toda essa carga hereditária do corpo, do físico, dos hormônios de cada pai, está ali, está somado ali. Por isso que o DNA ele traz esse código genético do pai e da mãe, da família. Sim. Né? Então, se as famílias começarem a pensar nessa obra tão linda, perfeita de Deus, e isso não quer dizer que a criança não vai errar, que ela não vai fazer coisas erradas, porque ela está em formação vivendo numa sociedade que não é perfeita. Então, ela vem precisando de ajuda, mas uma ajuda com respeito, não uma ajuda achando. Eu detesto a palavra castigo. Detesto. Porque eu falo assim, então eu vou pôr você adulto de castigo. Você quer ficar de castigo? Quer? Não. E por que põe a criança de castigo? Às vezes é o adulto que está precisando do castigo, né? Não é? Então, no projeto social, nós tivemos uma linguagem, mudamos uma linguagem, criamos uma linguagem. Você vai parar para pensar. E aí eles falaram assim, pensar em quê? Eu falava, pensar no que você acabou de falar para o seu amigo. Pensar no que você acabou de fazer com o outro colega seu. Porque aqui nós somos uma família. Né? Nós estamos todos juntos. Nós passamos mais tempo aqui do que você passa em casa. Porque eles ficavam conosco de segunda a sexta-feira. Então, muito mais tempo do que na família. Sim. Né? Na família, o tempo deles era mínimo. E aí, nós começamos a trabalhar alguns valores. Eu acho lindo a tipificação da assistência social, né? Eu acho, como pedagoga, eu falei que um dia eu vou fazer serviço social de verdade, porque eu me apaixonei pela área social, e aí como pedagoga social, eu tive que estudar sobre a tipificação da assistência social. E aí eu comecei a olhar e entender os valores morais, espirituais, sociais, né? Que tem uma criança e que tem uma sociedade em volta. Então, o valor moral dessa criança, o valor social, o valor espiritual dela precisa ser cuidado com muito respeito. Porque quando você ensina bem, elas ensinam os adultos. Elas mesmas ensinam. As crianças chegavam em casa, elas chegavam no projeto e não sabiam comer de garfo e faca. E aí a gente tinha um combinado. Olha, eu entendo que você não come assim, mas aqui a gente vai te ajudar, te ensinar. Para você sair daqui um cidadão que vai poder compartilhar conhecimento. O problema do adulto é como ele fala com a criança. Você tem que fazer porque eu sou adulto e pronto, eu estou mandando, eu sou seu pai. Não adianta, não é por imposição. Senão Jesus falava assim, você vai ter que me aceitar porque senão eu vou te queimar, eu vou te jogar onde você deve. Não, Jesus, ele sempre trata a gente com muito respeito e com muito amor. Ele sempre usa situações para que a gente volte para ele porque ele nos ama. Então, esse amor fala de respeito. Né? E, então, a gente precisa olhar com isso. Quando eu falo dos meus pais, e lembrando dos meus pais, quando eu tinha 5, 6 anos, duas pessoas passaram na porta de casa, na época, convidando as crianças para irem para a igreja à noite. E pediram para os meus pais para me levar meus irmãos. E nós fomos. E nessa conversa do caminho, por isso que Provérbios 22:6 diz assim, ensina a criança no caminho. Não é o caminho, vai, que é por ali que você vai. Não, ensina no caminho. Elas iam conversando conosco, perguntando as coisas. E aí eu falava, porque meu pai bebe muito, e aí ele quebra tudo dentro de casa, ele xinga minha mãe, ele bate na minha mãe. E aí ela falou assim, vamos orar? E eu vou ensinar você a orar.
porque Jesus ainda faz milagres. E ele vai salvar seu papai e sua mamãe, se você acreditar. Legal. Foi uma palavra da minha infância. Era um momento de dor da minha família. Eu era uma menina de 5 e 6 anos. Até hoje eu lembro dessa fala. Até hoje eu me lembro que eu chegava em casa e ela falava: dobre o seu joelhinho, que o papai do céu ouve. E o papai do céu ouve, né? E ele faz. Que legal, cara. E aquela irmã, eu fico triste às vezes, porque, como eu falo, hoje a gente tem tanto recurso tecnológico. Naquela época não tinha internet, não tinha TV como nós temos hoje, não tinha tanto acesso à informação. Mas o amor daquelas irmãs por uma criança fez com que hoje eu fosse tão apaixonada, Isso sabe? mudou a sua vida, né? Mudou a minha vida, mudou a minha família. Como você acha que seria a sua vida hoje se não fosse essa irmã com você com 5, 6 anos, né? Com certeza eu não estaria aqui hoje, né? Poderia estar, porque assim, meu pai, tadinho, na ignorância dele, na falta de conhecimento dele, também de estrutura familiar, como ele e a minha mãe também não tiveram estrutura familiar. Mas eu Uhum. acho muito lindo, porque Deus foi trabalhando na gente como criança para ser uma referência para eles, e eles começaram a ficar com vergonha de ver a gente crescer diferente Diferente. daquilo que eles não podiam propor. A minha mãe ainda foi muito resiliente em tudo isso, né? Eu sempre Uhum. falo que com toda a loucura de correria dela, a gente tem os flashes de memória, que eu acho muito importante. Quando a Bíblia diz a mulher sábia, ela realmente edifica a casa. Com todas as dores da minha mãe, ela tinha uma fala que eu quero deixar isso gravado para as mulheres que estão me ouvindo. Ela dizia assim: meu pai é negro, né? Minha mãe é branca Uhum. dos olhos verdes, tá? Só para você ter uma noção, né? E nasceu essa obra de arte aqui que sou eu. E a minha mãe dizia assim: respeite o seu pai. O problema dele é comigo, não é com vocês. Então, Uau, peça a benção para o seu pai. que interessante. Ela falava assim: seu pai chegou, aí vai pedir a benção para ele, dar um abraço nele, tá? Então, a mamãe fazia a gente dar um abraço no papai. E às vezes ela olhava e ela sorria, mesmo sentindo dores. Ela sorria e falava: vai dar um abraço no seu pai. Ele ama vocês. O problema dele é comigo. E hoje os pais ficam usando os filhos, né, pra E atacar um hoje outro, as né? mulheres usam os filhos para atacar os homens usam os filhos para atacar as mulheres. E assim, a minha mãe foi uma referência e graças a Deus ela está viva para poder hoje usufruir isso. Vive com meu pai, né? Porque foi uma das coisas que ela disse assim: minha filha, se eu não perdoar o seu pai, meus filhos, se eu não perdoar o seu pai, como que eu vou falar de perdão para os outros? Como que eu quero ser perdoada por Deus? Se a Uau. Bíblia diz, se Jesus ensinou isso, perdoa as minhas ofensas, como eu perdoo a quem não tem ofendido. Mas hoje é um tal das pessoas dizer, eu perdoo, mas não quero perto. Perdão, né, que Desculpa, é mas isso. Jesus ficou com Judas até ele mesmo se enforcar. Mas Jesus não tirou Judas de perto. Então vai um recadinho aí, né? Que tipo Verdade. de perdão é esse que a gente perdoa, mas a gente não quer perto? Que tipo de perdão é esse que eu passo de largo para não chegar perto? Então esse cristianismo precisa realmente ser repensado. Porque o cristianismo de Cristo Jesus fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo é negar o orgulho, é negar a vaidade, é negar. Essa vaidade não é externa, não. É aqui, ó. É abrir a boca e falar pro outro assim: é porque o pai dele não presta, é porque a mãe dele não presta. E aí tem uma criança ali que não tem nada a ver com essa guerra. Gente, meu pai hoje tem 76 anos, 78 quase. Minha mãe tem 76, acho que é isso. Tô Uhum. perdida agora na fase. Mas assim, minha mãe até hoje é uma mulher de oração, vai pra igreja orar. Aprendeu que a oração faz o que a gente não consegue fazer como ser humano, né? Hoje as pessoas não querem dobrar os joelhos para orar.
Então, assim, elas não querem mortificar essa carne. Então, elas acham que é só a imposição do pastor ali, 5 minutinhos, aí acontece. Tá pronto. Oração não é sorrisal, meu bem, desculpa a palavra, mas não é remédio efervescente. Não é. Não é remédio efervescente. Né? Às vezes a gente tá orando, as pessoas ficam de olho aberto esperando assim, será que eu vou ver um foguinho aqui que vai cair e vai acontecer um milagre? Deus faz às vezes, mas não é sempre. Sim. Então ele pede pra gente um esforço a mais. E a Bíblia está cheia de orientações sobre isso. Então, quando a gente olha para essa criança e vê esse ser humano em desenvolvimento, que precisa de um suporte, que precisa de ajuda. Minha mãe sofreu um acidente e aí o mais lindo é que ela ficou paralítica. Você fala, lindo, Sandra? Lindo, porque ela ficou com uma perna dura, com encurtamento na perna de 4 dedos da outra. Ela ficou desenganada pelos médicos, ela começou a andar de muleta. Sabe o que a minha mãe fez? Ela ia para a igreja orar e ela deitava no chão porque não conseguia dobrar o joelho. Sabe quem ajudava a minha mãe a ir para a igreja orar? Eu, uma adolescente. E ela deitava no chão. Porque a Bíblia diz, põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Eu lembro que um dia de manhã, uma oração de manhã, nós estávamos em 5 pessoas na igreja de manhã. Eu, porque eu ia ajudar ela, e mais 3 irmãos, e uma irmã e 2 irmãos, e o Senhor usou um irmão que dizia assim, eu sou o Senhor que te sara. E a minha mãe recebeu aquela palavra com muito poder, com muita glória, porque Deus derramou uma glória naquela manhã, nos encheu de uma graça, de uma alegria, de uma paz. Todo mundo fala assim, por que crente chora tanto? É porque é um transbordar de Deus que ele vai além das nossas próprias emoções. Verdade. É um sobrenatural de Deus. E eu me lembro com muita alegria que eu falei assim, mamãe, Deus falou para a senhora que ele é o Senhor que cura a senhora. Agora Deus vai curar a senhora. Gente, na época não tinha fisioterapia. Na época não tinha médico como tem hoje, né? E eu lembro-me que a mamãe recebeu algumas orientações e começou a fazer uns exercícios em casa mesmo. Eu ajudava ela no joelho ali, fazendo para poder o joelho começar a voltar a funcionar. E para glória de Deus, minha mãe hoje anda normal, ninguém vê. Ela só tem a marca e tem uma haste de platina com 7 parafusos para mostrar que Deus faz, que Deus cura. E a minha mãe faz visita domiciliar toda segunda-feira, porque ela disse que ela não tem como agradecer a Deus pelo que ele fez por ela. Que história linda. Minha mãe só tem um pulmão funcionando, mas mesmo assim, ela vai fazer visita, ela canta nas irmãs, ela dá testemunho, e eu falo que ela é a minha inspiração. Porque pessoas por muito menos ficam sentadas no banco e dizem, eu não faço porque eu tenho pressão alta, eu não faço porque eu tenho essa alergia, eu não faço por conta disso. E aí, quando eu comecei na minha adolescência, a servir a Deus com as crianças, eu fui para uma comunidade muito próxima de casa que tinha muito barraco de madeira, né? E eu comecei a falar de Jesus para as crianças. No meu livro, no livro que é aquele Vozes de Vitória, que tem o meu testemunho, ele traz justamente esse olhar de pessoas que marcaram a minha vida. Você tem livro, Sandra? Eu acabei de escrever uma agora com 24 mulheres, tá? Que legal, eu não estou sozinha. Cara. Nós fizemos, o pastor Jamiel Lopes, ele é da editora Lopes, e aí ele foi meu pastor, meu incentivador na minha adolescência também de ministério. E hoje ele tem uma editora e faz anos que ele fica, Sandra escreve, você tem muita coisa para compartilhar. Muita e você precisa ajudar outras gerações, né, a se fortalecer e amar a obra de Deus. E nesse processo todo, eu louvo a Deus porque eu fui caminhando e servindo e cuidando de crianças e cuidando de gerações na igreja, né? E aí na vida secular, profissionalmente, aprendi que não é porque eu sou cristã que eu tenho que ir com o meu linguajar de evangeliquez para a escola, porque eu tenho que empurrar de goela abaixo, né, para as pessoas terem que aceitar a Jesus. Uau, isso é interessante. As crianças e adultos, a gente não precisa... Jesus, ele não é um remédio ruim para a gente falar assim, toma, senão você vai morrer. Não, Jesus não é esse remédio ruim. Ele não é.
Então a gente precisa mostrar Jesus como ele é, né? Quando você olha McDonald's, desculpa, ele não tá pagando pro patrocínio do podcast, tá, McDonald's? Mas quando você olha um lanche gostoso, aí eu vou falar da Brazuca agora, então. Do Quando você Brazuca. olha uma pizza Brazuca, você fala assim, uau, que delícia. Eu fui comer ela, tá? Então eu sei Uma o que eu tô delícia, falando. uma delícia. Que delícia. Aí você quer que todo mundo coma, Sim. porque você sabe que é boa. Então você oferece porque você sabe que é bom. Então Jesus não é algo ruim para a gente pegar e enfiar de goela abaixo e ameaçar as pessoas. Jesus não precisa ser ameaça. Ninguém precisa de ameaça para servir a Jesus. É verdade. A gente precisa mostrar Jesus com gratidão. Por isso que criança aprende brincando. Porque o que é mais prazeroso para uma criança? Brincando. Aí tem gente radical, né? Aí eu vou lá pro radicalismo, de pessoas que, por mais que, desculpa agora a minha observação, né? Tem gente que tira diploma online, não faz estágio, e aí o estágio, ele traz justamente esse olhar prático, Essa vivência essa é. vivência prática. Porque uma coisa é eu ler nos livros, uma coisa é eu achar, é o meu achismo. E outra coisa é a vivência prática. Então, a vivência prática faz você ter um novo olhar sobre o outro, né? Então, quando a gente tem esse olhar sobre o outro, a gente começa a repensar as nossas ações. Se hoje existem vários medicamentos, várias técnicas, né? Vários profissionais em várias áreas, é porque eles estudaram e eles, na observação prática, os grandes transformadores da sociedade, da parte da educação ou da parte da ciência, eles foram pessoas que eles observaram e eles estudaram e eles trabalharam junto. Foram pesquisas práticas para que acontecesse uma mudança, né? Então é isso. Esse olhar precisa ser repensado para que a gente pare de dizer para a criança que aqui é igreja. Aqui a gente veio aqui para adorar a Deus, a gente não brinca. Por que em vez de falar isso, a gente não fala assim? Aqui é o lugar que nós vamos adorar a Deus, brincando, sorrindo, e Deus vai fazer algo lindo. Então, eu acho linda aquela música da Aline Barros mesmo, e a Aline Barros é famosa por isso, porque ela tem esse olhar, ela é pastora e tem esse olhar muito amplo. Criança de Jesus tem energia para gastar, corre para lá, corre para Sim. cá, né? E daqui a pouco ela leva todo mundo para adoração e todo mundo adora. Só que as nossas crianças estão ouvindo o tempo todo dos pais. Ó, você vai para a igreja, viu? Lá não é para brincar. Ó, lá não é para brincar. E se a gente falasse assim, nós vamos para a igreja e nós vamos sim ter o momento do brincar, do pular, do dançar, do louvar, né? Dependendo da denominação. E nós vamos ter o nosso momento de gratidão ao Senhor. Nós vamos para a igreja para ser grato. Você está feliz pelo seu brinquedo? Que bom, então nós vamos agradecer pelo seu brinquedo. Nós vamos agradecer pela roupinha que você está. E aí, no caminho, ser grato. Já falar de gratidão. Ó, não me enche a paciência quando chegar lá, hein? Não fica pedindo isso, não fica pedindo aquilo. Então, quer dizer, já vai com um sermão de irritação no caminho. Como é que a pessoa vai ter prazer de chegar na casa de Deus e adorar? Se ela já vem de casa com todo o processo de dor. Então, a gente precisa começar a repensar a nossa casa, esse olhar. E a gente tem que mudar esse diálogo, né? E reaprendendo esse diálogo. Por isso que gestão de conflitos é muito interessante nisso, porque ela traz esse olhar e esse repensar das nossas palavras. Eu fui fazer gestão de conflito porque eu era uma pessoa também que causava conflito. Eu não era boazinha. Aliás, eu quero deixar isso muito claro aqui. É ser grata a um pastor muito querido, né, psicólogo, que é um pastor que faz parte da direção da nossa igreja. E eu louvo a Deus pela visão do nosso pastor, presidente, pastor Paulo Freire. A minha pastora, ela é psicóloga, né, a irmã Leia Costa. É minha chefe hoje. Tem muita paciência comigo, né? Tem sido um canal de bênção na minha vida, porque ela é o oposto de mim. Ela é aquela pessoa doce, delicada, meiga, fala calma. E aí eu sou agitada. Então, e ela tem 2 filhas, e essas 2 filhas têm justamente características bem diferentes. Sim. E ela tem esse olhar sensível, ela é uma mãe pastora, né? Mãe pastora.
E é muito bom ser pastoreado por ela. E eu trago esse olhar com muito respeito hoje para dizer que eu tive um pastor, é, um diretor, que disse para mim, Sandra, você precisa de ajuda. Você não está conseguindo sozinha organizar suas emoções. E você precisa de ajuda. É aí onde a gente para pensar. E assim, é fácil dizer para a criança, é fácil mandar os outros fazer, Sim, mas você reconhecer que você precisa de ajuda, esse eu acho que é o que Jesus falou. Pedro, você me ama? E ele perguntou mais uma vez, você me ama, Pedro? E aí ele pergunta pela terceira vez, você me ama, Pedro? Eu fico imaginando o silêncio de Jesus esse tempo de pergunta, porque não foi tão rápido assim, como eu estou falando. sim. Então, se Jesus perguntou isso para Pedro e trouxe essa reflexão para Pedro responder com tanto, né, com tanto temor e com tanto dizer assim, mas por que que Jesus... Eu penso, né, posso conjecturar aqui e pensar, Jesus pode ter falado assim, aliás, Pedro pode ter falado assim, mas por que que ele está fazendo isso comigo? Tá querendo acabar com a minha raça na frente de todo mundo, né? 3 vezes. 3 vezes. Nossa, eu tô seguindo ele, ele tá perguntando isso pra mim, né? Então a gente pensa que. E aí eu vejo esse pastor trazendo essa reflexão assim: você precisa de ajuda, você precisa reorganizar suas emoções. E procura um profissional da área. Por quê? Porque tem hora, gente, vamos ser sinceros, a gente é ser humano. Carro, quando quebra, ele precisa de mecânico. Sim, E tem área específica. Tem a área da elétrica, tem a área do pneu, tem a área do motor. Sim ou não? A gente é um veículo. E aí tem hora que a gente não admite que o nosso cérebro, que é o principal, porque você já percebeu que tem gente que morre e a última coisa que morre é o cérebro? Que fica lá na UTI e aí alguém fala assim, é, não deu morte cerebral ainda, não posso desligar os aparelhos. Já percebeu isso? Já ouviu dessas falas? sim, sim. E a gente faz. E o inimigo é tão sujo, né? O inimigo da nossa alma. Ele é tão sujo que ele não quer que a gente faça. Pense no cérebro. Porque o cérebro, ele vai comandar todas as emoções do corpo. Exatamente. Então, é aí onde a gente sofre. Que a gente entra num conflito espiritual de cristianismo, de Bíblia, que a gente, é lógico, a Bíblia foi construída há tantos anos e ela é sempre atual, mas se a gente não estudar ela com muita dedicação, é por isso que os pastores têm os cultos de ensino, que são tão importantes para nós cristãos irmos e aprendermos sempre, a gente acaba se perdendo nesse conhecimento. E esse pastor, quando ele falou para mim, eu disse, tá, e o que, que o senhor me orienta? Procura um profissional da saúde mental. Você vai precisar de ajuda para você reorganizar suas emoções. Tem dores aí que precisam ser tratadas, né? Tem feridas emocionais que precisam ser tratadas para você poder ter um novo caminhar. Senão você não vai sair do lugar. E eu falei, e eu chorei nesse dia. Talvez ele nem entendeu por quê. Mas eu chorei. E eu disse para ele, muito obrigado porque alguém foi sensível à minha dor. Porque nem sempre a gente tá na frente significa que a gente tá super bem. Sim, Mas a gente é o guerreiro que tá ferido, né? Tentando defender, né, aquilo que Deus nos deu para cuidar, mas precisando de um apoio. Então eu quero trazer uma reflexão hoje para os pais, para as mães, que precisam repensar, se precisam de ajuda. Hoje, gente, é tão lindo o que Deus faz que hoje, até eu quero trazer de primeira mão aqui, eu faço parte de um grupo chamado Infância Protegida, uhum. né? Ele é um projeto interdenominacional, ele tem a nível internacional. Em todos os países, em todas as línguas, tem o projeto chamado Infância Nossa, que Protegida. legal, interessante isso É aí. muito interessante, por quê? Porque ele traz profissionais da área da saúde, da área social, da área, de todas as áreas, inclusive, por exemplo, se precisa de uma criança na questão da proteção da questão sexual, de abuso sexual, eles trazem todas as ajudas necessárias para entrar com ações, tanto de questão espiritual quanto profissional, para ajudar. Então, nós temos pastores, advogados,
psicólogos, psiquiatras, nós temos juízes, inclusive, tá? Que legal. Nós temos vários profissionais na área. E eles fazem atendimento, inclusive, online. Online, né? E isso traz uma ajuda porque eles cobram um valor que é chamado de valor social. Por Aham. quê? Hoje as pessoas têm uma dificuldade para dizer, eu não consigo pagar um profissional porque é muito caro, Muito caro. né? Uma terapia é muito cara. Então E não é uma hoje sessão só, né? não é uma São... sessão que vai resolver, Sim, né? sim. Eu passei, por exemplo, 3 anos, É um né, acompanhamento, né? Tem que ter em um todo o acompanhamento. processo. E eu tive que perguntar para minha psicóloga. Ela era muito mais nova do que eu, uma menina de 27 anos, e eu falava assim, nossa, mas eu vou. Aí eu lembrei que que Deus usou Davi para derrotar o gigante Golias, né? Então eu preciso olhar para o outro ser humano, não medindo o tamanho dele ou a Sim. idade dele, mas o que Deus vai fazer com que ele vai ser vai abençoar a minha vida. E foi nesse processo que eu fui tendo esse trabalho, esse tratamento de uma cura psicológica mesmo, para entender alguns processos. E não tem preço, né? Você ter alguém que te ouça sem te julgar, né? Sem Isso, julgar e isso. te dar eu gosto muito do psiquiatra, né? Que é o Augusto Uhum. Cury, que ele traz muito essa questão das janelas, né? Então, assim, Sim, abre janela, fecha janela, e essas janelas psicológicas precisam serem reorganizadas para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor como sim, servo de Deus, sim. né? E se a gente olhar, Jesus foi o melhor psicólogo de todos, né? Melhor E, psiquiatra de e é todos. interessante você falar isso porque de Jesus, porque as igrejas elas vão num contexto totalmente diferente, né? O contramão do que Jesus fez, Traz. né? Porque hoje não tanto mais, mas até uns anos atrás, falar em psicologia, Ai, era coisa do psiquiatra, cão, é né? coisa do cão, o Desculpa a nego tava palavra endemoniado. pesada. Era um tabu, né? Era Era um nas tabu. igrejas, Então, né? por isso que a gente traz. O carro precisa de eletricista. E a Sim, gente vai de boa, né? A gente vai cuidar do coração, a gente cuida do pulmão, a gente cuida do ouvido, do olho, sim, dos dentes, né? Se tem um problema na pele, a gente vai pro dermatologista sem problema. Vai cuidar do pulmão, do fígado, mas quando fala do cérebro, aí é um tal de dizer assim, eu não sou doido. Não, é, gente, não é porque é doido. Não, não sou louco. Não, não é porque é louco. É porque todo órgão tem uma necessidade específica. é E verdade. aí a gente começa a entender, uma das coisas que eu trago também como reflexão hoje, é olhar e pensar o seguinte, você tem também a possibilidade de repensar a questão do... Pode ir? Pode. Tá bom. Ele queria ver se precisava de alguma coisa. Você queria alguma coca, alguma coisa. Mas você Não, eu nem tô de abriu. boa, eu sou mais da água Ah, agora. é? Quer água Some então? água. Pronto, então Você tá tem gostando, água. irmão? Ai, gente. E o interessante é você pensar o seguinte, que quando o carro precisa de cuidados, a gente faz isso de boa. Sim, No nosso organismo, a gente vai pro pediatra, para o ortopedista de boa, sim. sem problema. Agora, quando fala do cérebro, aí já é uma questão de cultura, né? De cultura. E aí, hoje, a gente percebe por que vieram as crianças com tantas necessidades específicas. Eu entendo, estudando, observando, que as crianças dessa geração, que é chamada de atípicas, e de outras gerações que vieram aí que não eram identificadas, elas vêm com esse olhar justamente com essa nova necessidade para mostrar para a gente que é normal, que a gente precisa ser melhor. Porque se Legal. as crianças que vêm com limitações, elas superam as limitações e fazem aquilo que a gente não faz. E aí você vê algumas vezes na internet alguns meninos sem braço e falando com tanta alegria, homens sem pernas e sem braços construindo família, Exatamente. né? Mostrando o seguinte, peraí, eu não tenho perna nem braço, mas eu tenho cérebro ainda, ele Sim, funciona. sim. E esse que tem o cérebro com algumas necessidades específicas,
E a gente chama justamente de necessidades específicas, porque elas são específicas. Sim, Eu não penso igual você, mas eu penso. sim, Você não pensa igual a mim, você pensa. Então, se a gente for mais respeitoso com o outro, é porque antigamente, na época que não havia tanto estudo científico, e aí a gente traz esse olhar científico, as pessoas colocavam todo mundo numa sala e queria que todo mundo fosse igual, né? E mesmo os que são de países que parece todo mundo igual, eles não são iguais, eles são diferentes. sim, E cada um tem um. Tanto é que é por isso que a gente tem aí tantas qualidades de bebida, tantas qualidades de comida, porque cada um tem uma necessidade específica. Então, é o novo olhar respeitoso com essa sociedade, esse olhar respeitoso com os irmãos em volta, esse olhar respeitoso com a igreja em volta, e parar de achar que o mundo é meu. O mundo não é meu. Ele não é meu. Jesus me colocou no mundo para ser uma luz. Olha para o céu, né? Eu vim de avião, foi muito legal olhar e ver o globo lá naquela tela do avião, e uhum, ele solto, o globo solto, e eu voando por aquele negócio lá. Eu olhava e falava assim, gente, eu tô dentro desse avião, eu tô aqui dentro, fazendo isso aqui que esse avião tá mostrando. Olha quem sou eu no meio desse mundo inteiro e me achando aí na última, né? Não posso mais falar a última bolacha do pacote, segundo o Pedrinho. A última bolacha do pacote faz o quê, Pedrinho? Tá toda quebrada. Tá toda quebrada. Aí eu falo assim, me achando docinho de coco, né? Me achando o último, a último morango do amor, que agora tá uma é, onda de agora morango tá do essa amor, moda né? do morango de É, amor. mas é esse olhar respeitoso que a gente precisa ter, né? Não olhar para a criança e falar assim, não, a minha filha, o meu. E olha, experiência própria de alguém que está na vivência prática. Eu falo assim, eu não sou de ouvir falar, eu sou de viver, Sim. né? E um dia me falaram assim, ai, você é muito chato porque você é muito transparente. Eu falo assim, então, mas olhar para uma janela suja é tão chato, né? Não é chato olhar para a janela suja? Então, assim, ser transparente é chato, mas pelo menos você vê o que está dentro, É verdade. sabe? Vê. Ah, não é o que eu gostaria de ver, mas é o que tem por momento. Sim. Eu tinha uma coordenadora quando eu fazia parte do projeto social, eu ia para as reuniões no governo e eu tinha uma coordenadora de área que eu amava essa coordenadora, uma senhora muito inteligente, e ela falava assim para a equipe, né? Porque aí nós éramos 216 organizações da sociedade civil. 216. E ela, quando ela fazia uma reunião coletiva, no caso nosso na região dela eram 16 organizações, ela falava assim: "Gente, é o que temos para o momento. Nós não podemos fazer aquilo que nós não podemos fazer. Sim. Vamos fazer o que dá para fazer e ser feliz com o que dá para fazer, sem querer exigir o que não dá para fazer." E eu falava, nossa, que complexo. Mas aí quando eu ia para a prática, eu falava, ela tem razão, sabe? Aí a vida fica mais leve. A gente mesmo se cobra tanto e a gente põe coisas que na realidade não estão na palavra da forma que nós interpretamos. E é por isso que Deus colocou pastores para nos ajudar. Pessoas que têm mais tempo de estudar a palavra e pessoas que se dedicam no estudo da palavra. Por exemplo, a gente tem aqui os meninos novos que estão estudando. Daqui a alguns anos, eles vão ter um conhecimento com esse conhecimento que eles vão adquirindo dos mais velhos, né, dos mais experientes. Eu falo que a gente não é velho, a gente é experiente, Experiente. né? Porque velho é o passado, porque já passou. A gente ainda Verdade. não passou, a gente ainda está passando. Que legal, que legal. Gente, é isso aí. A gente está chegando ao término do nosso podcast. Sandra, eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter compartilhar a sua vivência, a sua história muito linda, tá? E eu queria que você deixasse uma palavra aí de conclusão do nosso podcast. Vamos lá, pessoal. Eu espero que vocês reflitam, repensem, e aproveitem esse momento que vocês estão ouvindo, assistindo, e conversem com Deus sobre isso, né? Ter uma conversa muito franca,
Acho que o podcast é isso, é uma conversa, é esse diálogo, Sim. é essa troca de experiência. Então, com Jesus, conversa com Ele, fala com Ele. Com certeza Ele vai te dar novas orientações e você vai com certeza testemunhar desse dia aqui, vai falar assim, nossa, no podcast Deus falou comigo de uma forma que eu repensei as minhas ações e Deus me deu um novo caminho para trilhar para a glória do Senhor e para a edificação do meu lar, para a edificação da minha casa, para que meus filhos cresçam com muita saúde para a glória de Deus. Beijo. E deixa Obrigada, nos querido. comentários, né, Sandra? E Quando isso deixa nos acontecer, deixa nos comentários, comentários escreve aí, lá. né? Que foi É. edificado através do testemunho da Sandra. Amém. Glória a Sandra, mais Deus. uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente, tá? Quero pedir para você que está nos assistindo que se inscreva no nosso canal no YouTube, no Instagram, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam ouvir um testemunho desse que edifica vidas, edifica almas, tá? Fui, tchau, obrigado. Tchau.